Eu quero pensar com vocês em um texto bíblico, eu vou ser bem breve, que está no livro dos Salmos, Salmos de número 10. Este é um texto bíblico que está latente à minha alma há alguns dias. Não precisa. Salmos 10 está escrito, apenas o primeiro versículo, e se assim Deus permitir, nós expõe o texto. Por que te conservas longe, ó Senhor? Por que te escondes nos tempos da angústia? Por que te conservas longe, ó Senhor? Por que tu te escondes em tempos de angústia? Fale conosco, Senhor, e fale conosco maravilhosamente, graciosamente, poderosamente. Abra os nossos corações para que recebamos a palavra. Abra o nosso entendimento para que compreendamos a palavra. Gera em nossos corações fé para crermos na Tua palavra. E assim te pedimos que o Senhor trabalhe em nós, por nós e através de nós. Temos a plena certeza, convicção, de que somente a Tua palavra pode direcionar a nossa vida. Somente a Tua palavra pode curar os nossos traumas, pode sarar as nossas feridas e pode renovar as nossas forças. Assim te pedimos e te agradecemos pela fé. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Esse texto, parte desse texto que lemos, Salmos de número 10. É necessário, antes de estudar o Salmos 10, você dar uma passadinha no Salmo de número 9. Pois o Salmo de número 9 nos traz alguns apontamentos a respeito do Salmo 10. Um dos apontamentos que nós percebemos no Salmo 9 é que o salmista, no Salmo de número 9, está passando por algumas lutas externas. Ele vai falar de inimigos que estão cercando. Ele vai falar de inimigos que estão o afrontando. Mas quando nos deparamos com o Salmo de número 10, a luta do salmista já não é mais externa. A aflição do salmista agora é interna. E vocês hão de concordar comigo que as lutas internas ferem muito mais do que as externas. As provações internas são muito mais difíceis de lidar do que as provações externas. Me parece que as lutas internas demoram muito mais tempo conosco do que as externas. E o salmista, neste Salmo 10, ele expressa essas dores, esses traumas, essas dificuldades, essas angústias que estão latente à alma do salmista. E o salmista, neste Salmo de número 10, ele começa com questionamentos. E o questionamento do salmista não é exclusivo dele. Mas esse grito do salmista, esta pergunta terrivelmente real do salmista, não é uma pergunta somente dele. É uma pergunta nossa. É um questionamento nosso. E o salmista faz a seguinte pergunta: por que tu estás tão longe, Senhor? A sensação do salmista é que Deus está muito distante, que Deus está muito longe.
E mal ele termina de fazer o primeiro questionamento, ele já vem com o segundo questionamento. E o segundo questionamento é outra sensação do salmista, que ele diz: a sensação que eu tenho é que tu se esconde. E tu não se escondes quando estou em festas. Tu não está escondido quando está tudo bem. Tu não se esconde quando eu estou a sorrir, a cantar, a cultuar. Mas a sensação do salmista é que Deus se escondia, e que ele procurava Deus e não o encontrava em tempos de angústia. Meus irmãos, esta pergunta do salmista não é uma pergunta somente do salmista. Ela é uma pergunta minha. Ela é uma pergunta tua. Ela é uma pergunta nossa. Quem de nós nunca teve essa sensação que parece que ele está muito longe? Quem de nós nunca o procurou na oração e não o encontrou? Quem de nós não clamou e ele não falou? Quem de nós não pediu e ele não fez? Quem de nós algum dia não procurou ele na maior dor e não viu? Então esse questionamento do salmista não é só dele. Esse questionamento do salmista é nosso. É de quem é crente. É de quem serve a Deus. Tem um hino que diz assim: questiona ou adora, como se a fé de quem questionasse fosse invalidada pelo questionamento. Pelo contrário, a fé também se vale de questionar. A nossa fé não é cega como alguém pensa, uma fé calada, mordaçada pela insensatez. Não, a nossa fé também pergunta. A nossa fé nos permite dialogar. A nossa fé nos permite falar com Deus. A nossa fé nos permite dizer: Deus, eu não estou entendendo. A nossa fé nos permite perguntar a Deus. Porém, nem sempre Deus responderá às nossas perguntas. Nem sempre Deus nos assentará a uma cadeira e dirá para nós, explicará para nós o porquê de alguns traumas, o porquê de algumas perdas, o porquê de algumas aflições, o porquê de algumas situações difíceis. Nem sempre, mas vale a pena questionar. Vale a pena perguntar. Mesmo que Ele não responda os meus questionamentos, mas os meus questionamentos expõem para Deus o que passa aqui dentro. Os meus questionamentos dizem para Ele o que passa na minha mente, quais são os meus medos, quais são os meus traumas, quais são as minhas dificuldades, quais são as emoções que perpassam na minha alma. Os questionamentos na verdade não revelam Deus, mas os questionamentos me revelam para Deus, me mostra para Ele, descancara a minha alma, descortina o meu espírito e mostra para Deus quem realmente está passando dentro da minha alma. E é justamente isso que o salmista está enfrentando. Diante da dor, diante da aflição, diante da dificuldade, ele chega para Deus e diz: olha, parece que tu está longe, parece que tu estás alheio. Esse longe de Deus aqui não é a ideia da questão de quilômetros, não, é a ideia de Deus estar alheio, de Deus estar sem se preocupar com Ele, insensível à sua dor. A sensação do salmista é parafraseada com os discípulos. Esta sensação do Salmo 10, verso 1, o salmista, na verdade, os discípulos conseguem parafraseá-la de uma forma muito clara. Em que momento? Lembram quando Jesus disse: entremos no barco, vamos atravessar para o lado de lá. E eles estão atravessando o lago de Genezaré, e a Bíblia diz que de repente levantou-se uma grande tempestade no meio do lago, e eles estão a remar. Pedro rema, Tiago rema, Filipe rema, Natanael rema, e eles estão lutando contra as ondas. E de repente,
em meio ao barulho e ao marulho do mar, ouve-se um barulho que não é de ondas, que não é de alguém que está remando, que não é de alguém que está suado, exausto para vencer aquelas ondas, mas o barulho que eles ouvem é de um ressonar para ser suave, mas na verdade era um ronco. Um ronco de alguém que está a dormir. Quem é que consegue dormir em meio à tempestade? Quem é que está tão indiferente ao nosso labor? Quem é que está tão alheio ao nosso remar? Quem é que está tão indiferente ao suor do nosso rosto? E para a surpresa deles, quando procuraram quem era o dono daquele ronco, não era de discípulos. Aleluia! Mas era do Mestre. Oh, aleluia! Mas era do Cristo, o Messias, o Deus encarnado, que está a dormir. O Pedro, sempre enfático e muito entusiasmado no falar, diz para ele assim: como é que tu pode? E ele vai soltar essa frase: Mestre, não te dá que pereçamos? O Senhor não está vendo? O Senhor não se importa com o nosso labor? O Senhor não se importa com as nossas lágrimas? O Senhor não se importa com os nossos gritos, pedindo socorro porque a morte se aproxima? Não te dá que pereçamos, Mestre? É maravilhosa a ação do Mestre, é maravilhosa a atitude do Mestre, é glorioso o posicionamento do Mestre, é gloriosa a atitude do Cristo. A Bíblia diz que ele levanta as mãos, não diz nenhuma palavra para Pedro, para Marcos, para Tiago, para João, mas ele levanta as mãos e se dirige ao vento e ao mar. Aleluia! E ele calmamente, como sempre. O nosso desespero não o deixa desesperado. Geralmente a gente se influencia. Quando alguém está desesperado, geralmente pode ser que alguém fique desesperado também, perca a calma. Mas o meu desespero não desespera ele. O meu medo não amedronta ele. O meu pavor não apavora ele. A minha preocupação não preocupa o coração dele, não. A Bíblia diz que ele calmamente se dirige ao vento e ao mar, com as mãos levantadas, e diz: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. Oremantorocodaramas. Eu quero abrir um parênteses e já fechamos ele. Quem sabe não é hoje o dia que ele se levanta neste mar da sua vida, neste mar tão turbulento na sua casa, na família, de tantas coisas assolando o seu barco, de tantas crises, de tantas coisas, de luto, de trauma, de feridas, de aflições, de dores, de doenças. Quem sabe pode ser hoje que ele vai se levantar, estender as mãos e dizer: aquieta-te, acalma-te, aquieta-te, acalma-te. E tudo se fez bonança. Mas esta sensação do salmista de indiferença de Deus é experimentada pelos discípulos. Mas existe a outra sensação do versículo, que é demonstrada na segunda pergunta, que ele fala assim: olha, por que tu te escondes? A sensação do salmista é que ele procurou Deus e não achou. Ele quis encontrá-lo na hora que doeu o peito. Ele quis encontrá-lo na hora que a enfermidade chegou dentro da casa. Ele quis encontrá-lo na hora que o
luto chegou na família. Ele quis encontrá-lo na hora que o desemprego abalou, na hora que a crise tentou dominar o seio da casa, e ele procurou e disse: eu cacei o Senhor e não achei. E tem um teólogo que escreve algo interessante, quero partilhar com vocês. Ele vai dizer assim: o Deus de Israel, o Salvador, é por vezes um Deus que se esconde, mas nunca se ausenta. Pode estar nas sombras, mas nunca está distante de nós. Eu quero lhe afirmar nesta noite, para a glória de Deus: Deus está mais perto de você do que as suas próprias vestes nesse exato momento. Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está dentro da casa, Deus está lá no trabalho, Deus está dentro do seu carro, Deus está na congregação, Deus está dentro da minha alma, Deus está dentro do meu peito. Por mais que eu não o veja, por mais que eu não o sinta, por mais que eu não perceba a presença dele, ele está. E esta sensação do salmista é incrível, porque ela é real, ela é nossa. É a ausência de Deus na oração. Eu oro, mas não o vejo. Eu oro, mas não o ouço. Eu oro, mas não o sinto, mas eu oro. Jó viveu isso. No momento mais difícil da sua dor, da sua aflição, Jó 23:3, acredito que seja esse o texto. Jó vai dizer assim: ah, se eu soubesse aonde encontrá-lo, ah, se eu soubesse aonde é que acho ele, eu iria encontrar com ele. Jó está dizendo: eu não sei onde encontrá-lo, já procurei ele em meio às minhas dores e não achei, procurei ele em meio às enfermidades que sinto e não o achei. Essa sensação é curiosa, de tentar achar Deus na oração, mas Jesus nos alertou para isso. Jesus nos alertou para isso. De que maneira? Nos evangelhos. Mateus 6:6. Mateus 6:5, Jesus ele vai repreender a postura dos fariseus. Mateus 6:6, Jesus vai orientar os discípulos à verdadeira postura. E naquele versículo de Mateus 6:6, Jesus vai destacar 3 coisas: lugar da oração, a mística da oração e a recompensa da oração. Ele vai dizer assim, mas é engraçado quando como ele começa a ensinar os discípulos. Ele começa com a expressão mas. Mas é a conjunção adversativa. Vocês estudaram mais do que eu, sabem disso. Mas, conjunção adversativa, que nesse caso fala de oposição. Os fariseus fazem de um jeito, mas vocês, que são crentes, nascidos de novo, mas, aí ele usa um pronome. Mas tu, ele não usa vocês, vós, ele diz tu. A intenção é de individualismo mesmo ali. É como se o dedão de Jesus apontasse individualmente para cada um de nós. Tu. Quando orares, não é se, é quando. No mínimo Jesus está dizendo que a gente vai orar. Mas tu, quando orares, aí ele diz assim, entra para o teu quarto. Esse quarto aqui não é físico. Não é isso que o texto destaca. O quarto aqui significa intimidade. Porque geralmente no nosso quarto não entra terceiros. O colega da faculdade não vai no quarto. A vizinha ou vizinho não vai no quarto. No quarto é pessoa íntima. É eu e a pessoa da minha intimidade. Então Jesus está dizendo que a oração é um lugar de intimidade com Ele. Mas tu, quando orares, entra para o quarto e fecha a porta. Aí é o segundo ponto que ele destaca, é a mística desta oração. Ele fala assim, e fala ao teu Pai que está em secreto. Isso é místico. Por quê? Eu entro para o quarto da oração sozinho.
Mas quando chego lá, já não estou só. Aleluia, meu Pai está lá. O teu Pai está lá. O nosso Pai está lá. Oh glória, aleluia. Não há solidão na oração. Nunca estamos sós quando oramos. Nunca estamos sozinhos quando estamos falando com Deus. Pode ser que não tenhamos a presença de terceiros aqui, de amigos, de filhos, da esposa, do esposo, de alguém. Não, talvez não tenhamos a presença dele, mas ele, o Pai, está lá. Isso é místico. E é glorioso essa mística dessa oração, porque o texto vai dizer assim, olha, e o teu Pai que te vê. Eu não vejo o Pai. Eu não consigo vê-lo lá. Mas mesmo sem vê-lo no quarto, na intimidade, ele está lá. E eu posso falar com ele. O que Jesus está nos ensinando é justamente isso. Vai ter dia que você vai orar sem sentir a presença. Você vai orar sem ouvir ele falar nada. Você vai orar sem ver nada. Mas mesmo assim ore, porque o teu Pai está lá. Aleluia. O teu Pai está lá e ele te vê. É maravilhosa a terceira destaque do texto quando Jesus está ensinando. Primeiro, lugar da oração. Segundo, a mística da oração. Terceiro, a recompensa da oração. E o teu Pai que te vê, te recompensará. Então, qual é a recompensa do texto? A recompensa do texto não é somente a porta que abre. A recompensa do texto não é somente a cura. A recompensa do texto é ser visto pelo Pai. É só o fato do Pai me ver, já é recompensa. É curioso, porque na história moderna da igreja, uma das mulheres que mais orou se chamava Catharine Kuhlman, uma americana. E um dia um grupo de jovens foi fazer uma entrevista com ela. E os jovens perguntaram a ela: é verdade que a senhora ora cerca de 8 horas por dia? Isso me confronta. Na verdade, isso me afronta. E ela disse: sim, é verdade. Os jovens então perguntaram assim: quando a senhora está orando, o que a senhora fala para Deus? E ela disse: eu não falo nada. Então tudo bem, o que Deus fala para a senhora? E ele também não fala nada. E como é que é isso? Eu vou te explicar, meu filho. É que quando eu entro para o quarto da oração, ele já está lá. E ela usa essas seguintes palavras: e rola um clima entre nós. E só o fato de eu estar na presença dele é o bastante para eu ficar 8 horas desfrutando da presença dele. E é justamente esta expressão que Jesus está dizendo quando ele fala assim: fala ao teu Pai. A igreja que é ensinada sabe muito bem que a palavra Pai lá é Abba. A palavra Abba é a palavra que a criancinha pequena consegue discernir quem é o responsável por ela. Ela está tão pequena que ela não consegue formular uma oração, formular uma frase. Então ela somente se joga nos braços do Abba, sem falar uma frase, formular uma frase, porque ela é muito pequena. E só o fato do Abba segurar os braços, segurar ela nos braços, já é o bastante para aquela que estava chorando se acalmar. Para aquela que estava desesperada, dizer: eu posso ficar tranquilo, o meu Abba está me segurando. Então Jesus está ensinando justamente isso, que a oração é se atirar nos braços do Abba. Mesmo que eu não consiga formular muita coisa, mesmo que eu não consiga falar muita coisa, mesmo que eu não consiga expressar muita coisa, só o fato de eu sentir o Abba me segurar nos seus braços já acalma o meu coração, já tranquiliza a minha alma, já alegra o meu coração, já dá força para o meu coração, e eu já consigo glorificá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. Deus nesta noite está dizendo para nós outros que estamos aqui: vale a pena orar. Mesmo que não sintamos nada, vale a pena orar.
Eu estava falando para o pastor. Na hora que cheguei, rapidamente ele me fez a seguinte pergunta: se estava tudo bem. Digo, sim, está tudo bem. Graças a Deus, estamos bem. E comuniquei a ele que hoje completa 11 dias que sepultei a minha mãe. 11 dias. Eu sou o caçula e o caçula é o mais próximo. Na noite anterior, que era para ela ser internada, passei a noite com ela ainda em casa e foi uma noite terrível, porque eram muitas dores. E ela chamava, vamos orar, e eu, vamos orar. Eu orava, ela dormia, 5, 8, 15 minutos. Acordava, vamos orar, vamos orar. Minha mãe não deixou bem nenhum. Minha mãe não deixou casa, morava de aluguel. Minha mãe não deixou carro. Minha mãe não sabia ler, nem escrever o próprio nome. Mas minha mãe deixou um legado glorioso. Ela dizia assim: meu filho, vale a pena orar. Está aqui minha esposa e via. Minha mãe não parava de orar. Ela parava de orar quando estava conversando com ela. Ela estava fazendo o almoço, estava orando. Ela estava na sala, estava orando. A oração, a vida dela. Eu lembro, eu era criança, menino. E minha mãe me acordava de madrugada para orar. E eu levantava com raiva. Eu não queria levantar de madrugada. E na minha mente, rápida, dizia assim: minha mãe vai levantar eu de madrugada para orar. Vou dobrar o joelho, vou orar caladinho, vou dormir. E ela dizia assim: ore, e ore alto para eu ouvir. No coração eu dizia: mas não é Deus que tem que ouvir. A minha mãe sabiamente dizia: se ele orar baixinho, ele vai dormir. Então ore alto, eu preciso ouvir. Aleluia. Minha mãe revezava entre me acordar de madrugada. Um dia acordava de madrugada, no outro dia não acordava. Ela apenas colocava as mãos sobre a minha cabeça e orava, orava. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Orações não morrem. Por isso, nesta noite, com muita veemência no meu coração, eu digo a vocês: orem, orem pelos filhos, orem pela filha, orem pelo esposo, orem pela esposa, orem, orem, orem. Não sinto ele, mas eu oro. Não vejo ele, mas eu oro. Ele não fala nada, mas eu oro. Não ouço nada, mas eu oro. Por quê? Porque o Pai está lá. Mesmo não sentindo, mesmo não vendo, mesmo não sentindo nada, o Pai está no quarto secreto para a glória de Deus. Esse questionamento do salmista é o grito de alguém que pensa que Deus não se importa. Esse questionamento do salmista, que parece que Deus está distante, que parece que Deus está alheio, que parece que Deus está muito longe, é de alguém que diz: ele não está se compadecendo das minhas dores, ele não está se importando com as minhas lágrimas. Eu choro e não vejo ele me consolar. Eu grito e parece que ele não ouve o meu grito. E começa a vir dúvidas a respeito deste Deus. Aí parece que quando eu leio Isaías capítulo 40, a sensação que eu tenho é que o salmista, na verdade o profeta, ele está querendo sanar essas dúvidas. E o profeta começa a fazer o retrato falado de Deus. E ele começa dizendo primeiro das mãos de Deus. E ele fala assim: olha, o Deus que você serve, ele é grande. Mas ele é tão grande, que ele coloca a palma da sua mão, e ele sabe a medida dos céus a palmos. Aí ele começa a falar do poder de Deus, que é tão grande, e ele vai assim: esse Deus que você serve, ele é tão grande, que ele pesa todos os montes e outeiros em balança de precisão. Monte Everest, o K2, o Pico da Neblina, o Pico da Bandeira, o Pão de Açúcar, os maiores montes do Brasil e do mundo, Deus pesa em balança de precisão. Ele vai falar assim: o Deus que você serve é tão grande, que ele traz na concha, a ideia da mão pouco fechada, na concha da sua mão, as águas.
Sabe o que é isso? Os mares, os lagos, os oceanos, os rios, os córregos, todas as nascentes de água estão dentro da mão de Deus. Oh glória! E é maravilhoso quando ele, lá para o verso de número 38, 39, o 38, ele fala assim: olha, Deus é tão grande que ele chama cada estrela, cada uma pelo seu nome, e devido ao seu poder, todas se comparecem diante dele. Irmão, isso é uma tarefa só para Deus realmente. Deus chama cada estrela, cada uma pelo seu nome, e é comprovado cientificamente que existem muito mais estrelas do que grão de areia do mar. Existem muito mais estrelas. Mas você talvez está dizendo: não, isso é uma tarefa simples. Ok, vou passar um exercício para você fazer, para você só ter uma dimensão do tamanho do seu Deus. Quando você sair daqui, por favor, passe em algum lugar que tem um pouquinho de areia. Pega um pouquinho, não pegue muito não, pegue pouquinho. Chegando à sua casa, você joga em cima de um tablado como este, e você vai contar grão por grão. Se tiver paciência, consegue. Mas não conte somente. Conte e coloque nomes. Número 1, Beltrano. Número 2, Ciclano. Número 3, Fulano. Depois que você contar grão por grão, colocando nome, não basta só isso, misture. E depois discirna quem é quem. Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que mora dentro de você, o Deus que está no quarto secreto, o Deus que tem guardado a sua vida. Ele chama cada estrela, cada uma pelo seu nome, e devido ao seu poder, todas se apresentam diante dele. Se Deus sabe o nome de cada estrela, ele vai se esquecer de você? Ele vai se esquecer do seu filho? Ele vai se esquecer do seu marido? Ele vai esquecer de maneira alguma. Deus conhece você pelo nome. 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 Louvado seja o nome do Senhor. A sensação do salmista é que Deus está alheio, é que Deus está distante, e ele pergunta: por que tu estás longe? Mas Jesus vem dizer que ele não está longe. Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você, mesmo que você não veja, ele está com você. E a prova que ele está com você é que em meio às dores você ainda consegue cantar. Se ele não tivesse presente, você não cantaria mais. Se ele não tivesse presente, você não oraria mais. Se ele não tivesse presente, a gente não estaria aqui mais. Se ele não tivesse presente, a gente não adoraria mais. Mas ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos aquietar e saber que ele é Deus. Oh, aleluia. Esses questionamentos fazem parte da caminhada cristã. Esses questionamentos fazem parte daqueles que servem a Deus. Jó questionou. Depois de dores, depois de acusações, depois de dores terríveis por perda de filhos, de patrimônio, de saúde, de apoio, de amigos, acusações, Jó se cansa de tudo aquilo. E Jó se volta para Deus. Jó nos ensina maravilhosamente bem isto. Quando te acusarem, quando falarem muita coisa de você, não pare para discutir. Vá falar com Deus. E Jó abre a boca para Deus e começa a conversar. E Jó começa a questioná-lo. E os questionamentos de Jó não estão inerentes a ele. Os questionamentos de Jó são nossos. Jó fala assim: para que eu nasci? Eu tenho certeza que em algum momento você já fez isso. Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Em outras palavras, Jó está dizendo: eu nasci, isso foi para isso. Este é o propósito que o Senhor tem para a minha vida, essas dores, esses traumas. E Jó pergunta, e Deus não responde nenhum dos 16 questionamentos que Jó faz. Como eu expliquei a vocês no início,
Faz parte da caminhada perguntar, mas isso não nos garante que Deus responderá a esses questionamentos. Jó faz 16 questionamentos, Deus se revela a Jó e faz 70 perguntas para Jó. E vai dizer assim: cinge os teus lombos como homem. Tu não é o bonzão, tu não é o cara que gosta de perguntar. Eu também tenho umas perguntinhas para ti. Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Jó, no meio dos anjos eu te procurei e não te vi. Quando eu estava formando e dizendo haja, tu não estava lá, Jó. Jó, onde estavas tu quando eu sustentava o universo com a palavra, com o meu poder? Jó, porventura tu sabes a largura da terra? Jó, porventura tu sabes o peso do vento? Jó, porventura tu sabes quem é que guia a ursa com seus filhos? Jó, porventura tu sabes quem é o pai da chuva, quem é a mãe do orvalho, Jó? Jó não consegue responder os questionamentos de Deus, porque na verdade Deus está ensinando para Jó, dizendo: Jó, se tu não entendes destas coisas que tu estás vendo, como tu vai entender os meus propósitos, Jó? Jó, na verdade, essas coisas que tu não entende, nem sabe quando foram feitas, porque tu não estava lá, elas são menores do que eu, Jó. Sou maior do que todas estas coisas, Jó. Sou maior do que tua perda, sou maior do que tua aflição, sou maior do que tua dor, sou maior do que o teu patrimônio, sou maior do que todas estas coisas, Jó. E eu estou aqui contigo, Jó. É por isso que nós chegamos no capítulo 42, o Jó afirma dizendo assim: agora eu sei, agora eu aprendi que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, Senhor. Tu estás no controle de todas as coisas. Aleluia. Mas a pergunta que surge ao texto quando nós estudamos ele: por que o salmista começa o seu texto, a sua oração, o seu louvor do Salmo 10? Ele começa com esse questionamento: qual é a causa? O que aconteceu com o salmista que ele começou perguntando? Quando nós estudamos do versículo de número 2 ao versículo de número 13 do Salmo 10, a gente vai perceber que a causa desses questionamentos é porque o salmista começou a observar muito por fora dele. E ele começou a dizer assim que o ímpio estava vivendo melhor do que ele. Ele começou a comparar a vida dele com a vida do ímpio. O que aconteceu com o salmista no Salmo 10 é semelhante ao que aconteceu com Asaf no Salmo 73. Asaf no Salmo 73, ele olha para 3 ângulos da vida. Primeiro ele olha para fora, e ele começa a comparar a vida dele com a vida daquele que está levando as coisas de qualquer jeito. Ele começa a dizer assim: eu sirvo a Deus, e estou numa situação tão apertada. Essas pessoas não servem a Deus, estão vivendo tranquilamente. Ele estava dizendo assim: olha, ele vive dissolutamente, está fazendo churrasco todo final de semana. Eu sirvo a Deus, sou ofertante, sou dizimista, e se não fosse o salário emergencial, o negócio estava complicado. E Asaf começa a fazer comparações enquanto está olhando para fora. Esse olhar de Asaf, olhando para as pessoas, gerou nele o quê? Uma dificuldade muito grande de lidar consigo mesmo. Ele começou a olhar para dentro dele e dizer assim: olha, inútil é servir a Deus, inútil é adorar a Deus, inútil é cantar, inútil é adorar, inútil é pregar. Do que me adianta sacrificar, do que me adianta consagrar? E Asaf começou a dizer estas coisas que também são nossas. Quantas vezes nos pegamos a isto, dizendo: Deus, eu estou feio tanto e até agora nada. Tenho clamado tanto e agora nada. Eu canto, eu adoro e as coisas estão complicando. Quando Asaf percebe que realmente vai cair, que não vai conseguir firmar, ele muda o olhar no verso de número 17 do Salmo 73, quando ele diz assim: até que entrei no santuário do Senhor, até que eu fui adorar a Deus. E enquanto eu adorava a Ele, Deus me abriu os olhos e eu pude ver o final dos ímpios.
E assim como ele começa o Salmo 133 dizendo bom é o Senhor, ele termina dizendo bom é o Senhor. Esses questionamentos do Salmo 10 parte de um coração que fica olhando para os outros também. Mas eu louvo a Deus porque o salmista termina o seu salmo, apesar dos questionamentos do salmista, ele continua confiando em Deus, porque no verso de número 15, na verdade o verso de número 16, ele fala assim: o Senhor é Rei eterno. Ele está dizendo: Deus, eu não entendo nada do que está acontecendo, mas Tu és Rei, Tu estás no controle de todas as coisas. Senhor, não compreendo nada do que está ao meu redor. Te perguntei, o Senhor não respondeu nada, mas o meu coração diz que Tu governa todas as coisas. O meu coração fica tranquilo porque o Senhor é Rei eterno. E o texto diz que Deus julgará os povos e Deus cuidará do seu povo. Se coloque de pé, por favor. O meu desejo nesta noite é que Deus tenha falado ao seu coração como falou ao meu coração. O meu desejo nesta noite é que Deus tenha trago a você respostas. Resposta do porquê do silêncio. Alguns anos atrás, bastante anos, uns 5 anos atrás, eu preguei na igreja sobre o silêncio de Deus dói muito mais do que o não dele. Às vezes o não soluciona mais rápido do que o silêncio, mas o silêncio de Deus também é resposta. Acalma o coração, mesmo que você não o sinta perto, Ele está perto. Mesmo que você não o veja, Ele está presente. Pode ser que Ele se esconda, mas não está ausente. Ele caminha conosco. Ele caminha conosco. Tempos depois, dias, semana, meses, décadas, não sei, você vai dizer assim: Ele estava comigo. É por isso que eu consegui. E você começa a raciocinar: é por isso que eu consegui lidar com aquilo. É porque Ele estava. Aleluia. Por isso que eu consegui passar por aquilo. É porque Ele estava aqui pertinho de mim. Aleluia. É só a presença dEle. Valorize a presença de Deus dentro do seu lar, da sua família, mesmo que tenha turbulências e provações. A presença dEle garante vitória. Deus, eu quero abençoar estas famílias que aqui estão, todos que estão aqui, aqueles que estão assistindo, Deus, aqueles que irão assistir esta mensagem depois nas redes sociais. Alcança eles com a tua presença. Oh, aleluia. Deus, por mais que não sintamos e não vejamos o Senhor em meio às turbulências e às provações, os dilemas, os questionamentos, as dificuldades, uma coisa é certa: cremos na tua palavra, e a tua palavra garante que tu estás conosco. Por mais que as sensações do nosso corpo digam algo, a nossa fé diz que o Senhor está conosco. E a tua palavra nos orienta que nós não andamos por vista, mas andamos pela fé. E a nossa fé diz que o Senhor está presente. Diz que nós não estamos sós. Diz que nós não estamos caminhando sozinhos. Pelo contrário, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó caminha conosco na pessoa do Espírito Santo. Oh, Deus esteja presente na casa, no casamento, nos filhos, em todas as áreas.
porque a tua presença nos traz paz. A tua presença traz um afago para o nosso coração, ternura para a nossa alma, brandura para o nosso espírito. A tua palavra traz, ó Deus, calmaria. Traz, ó Deus, uma calmaria para o coração que estava tão desesperado. Seja renovado agora. Seja restaurado o seu vigor agora. Seja alimentado pelo Espírito de Deus. Saia daqui convicto, convicta: Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Saia daqui convicto: eu não estou sozinho nesta guerra. Eu não estou sozinho nesta peleja. Esta batalha, ela é do Senhor, e a presença dele garante vitória. Aleluia. Por isso te adoramos, Senhor. Te glorificamos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.